Oi, gente, tudo bem? Voltei para o Brasil, para Campinas, para o Estúdio Cênico. E eu achei que seria muito importante deixar um relato para vocês aqui na página do estúdio, falando dessa conexão cultural que foi muito especial para mim, pessoalmente, e que eu acho que vai render muitos frutos para o nosso espaço cultural, que veio com muitas ideias, muito repertório e uma energia renovada para continuar as comemorações de 25 anos aqui do nosso espaço. Então eu gostaria de falar de algumas coisas que para mim foram bastante importantes nessa viagem e que de alguma forma vai reverberar também no estúdio. Uma das coisas que eu gostaria de dizer é em relação ao patrimônio cultural, né? Então, só para vocês entenderem um pouco, eu fui para 2 países, fui para a França e fui para a Inglaterra, para Londres e para Paris, Lyon e Annecy, que é uma cidade bem pequenininha lá de Paris, da França. E falar um pouco do patrimônio cultural, porque a gente, quando está dentro de um espaço cultural, a gente tem que pensar para além da nossa especialidade, que é o teatro, né, que a gente faz isso há 25 anos, mas de também entender e captar tudo o que representa a cultura daquele país, né, e tudo que também que é nosso, né, que são patrimônios da humanidade. Então, isso é uma coisa que lá se tem muito valor, é muito valorizado o patrimônio cultural, tanto os museus, né, as obras, quanto os próprios teatros, os artistas, tudo é muito valorizado. Valorizado não só pelas pessoas, mas financeiramente também, né? Então isso foi uma coisa que eu notei que é muito importante, e o quão importante é a gente também abrir os olhos para tudo isso e não necessariamente ficar fechado na nossa área, né? Que no caso é o teatro, mas poderia ser a dança, o circo, ou etc. Então eu fui a muitos museus, vi coisas assim inacreditáveis, né? A gente vê aquilo que a gente imagina de ver, assim, então ver Monet de perto, Van Gogh, coisas assim que se emociona mesmo de ver. Você entende o artista a partir da obra, você vê esses monumentos históricos incríveis, né? Como a Torre Eiffel, a Catedral de Notre Dame, ou o Globe Theatre, é algo inimaginável, quer dizer, né, a gente imagina, mas a gente não faz ideia como é. Então, isso foi muito legal, o olhar, o olho, ver coisas novas, e é muito importante que a gente não perca essa curiosidade, que não necessariamente precisa ser na Europa, né, mas que a gente tenha esse olhar para as coisas e que a gente tenha essa curiosidade de aprender sempre. E como a gente vai para uma outra, quando a gente vai para uma outra cultura, você realmente aprende, né? Porque não tem muito jeito, porque não é igual aqui no Brasil muitas coisas. Então isso eu acho que é muito legal de falar. Eu tô com uma cola aqui, gente, e eu prometo ser breve. Outra coisa, que é tudo muito vinculado. Então nós temos os museus, nós temos as instituições, nós temos os parques. Por isso que eu estou vindo num parque, vocês vão ouvir uns barulhinhos, porque tudo isso faz parte do patrimônio cultural, né? Então, olhar para essas cores, as cores são cores que eu nunca tinha visto na vida. Então, é muito bonito e é lógico, tá na primavera, né? Lá tem uma questão com o inverno muito rigorosa. Aqui, por exemplo, o que a gente está sentindo agora aqui de frio é a primavera lá, né? Mas assim, as cores, a cor do céu, a cor das flores, então isso tudo nos dá repertório para essa atividade. E outra coisa que eu achei muito importante é o acesso às coisas. Porque eu acho que a gente tem muita coisa poderosa e importante no Brasil, coisas belíssimas sendo realizadas, a gente tem uma cultura incrível, diversa, a gente é um país imenso, né, continental, mas muitas vezes a gente não tem acesso a isso. E o acesso se dá como, né, lá, de algumas maneiras. Primeiro, o transporte público é incrível, funciona, você sabe a hora que você vai pegar os transportes, as coisas são no horário,
tem a quantidade adequada, você chega em qualquer lugar de transporte público. Eu só andei de transporte público e trens, né, que é uma coisa que, assim, infelizmente, apesar da gente ter uma malha ferroviária que foi muito importante na história, a gente parou de ter isso, e lógico que são motivos políticos e econômicos, que a gente sabe muito bem. Então aí a gente tem um estufamento aí das rodovias cheio de caminhões, enfim, que dificulta muito o trânsito das pessoas. A gente conheceria muito mais o nosso país se a gente tivesse essa malha ferroviária ativa. Então isso eu acho que é uma coisa muito importante. Então não é difícil para as pessoas irem aos lugares. É fácil você ir ao teatro, é fácil você ir ao museu. Você consegue muito facilmente se locomover nas cidades. E são cidades enormes, né? Outra coisa é acesso gratuito em muitas das atividades. Muitos museus, principalmente em Londres, são gratuitos. Então você consegue ver obras incríveis sem pagar nada, né? E quando você tem, lógico, tem museus que são pagos, né, o Louvre e tudo mais, em euro, né, que o negócio aí pra gente é muito complexo, porque a nossa moeda atualmente está bem desvalorizada em relação a essas outras moedas, mas tem dias que é gratuito, eles têm dias no mês que são gratuitos, dependendo do horário também que você entra no museu fica mais barato. Eles têm várias modalidades, assim, para quem está procurando emprego, para quem é estudante, para quem tem mais filhos, fica mais barato. E dentro dos teatros, né, tem ingressos mais baratos. E em Londres, por exemplo, tem muita peça de teatro, que é uma coisa absurda. Você anda, gente, você tropeça no teatro. É assim, surreal. É impressionante mesmo. Esses musicais, né, essas peças maiores, normalmente tem loteria, né, que você consegue entrar. Eu, por exemplo, assisti um espetáculo pagando 10 euros, um espetáculo gigante. Tem valores mais baratos dentro do teatro, né? Você consegue valores mais baratos, depois você consegue ir para uns lugares ótimos, porque não vende todos os ingressos. Na hora também, eles vendem ingressos mais baratos. Então, existem possibilidades, assim, para a gente conseguir assistir. Então isso eu acho que é muito importante. E outra coisa que é a formação de público, né? Então tem uma parte educacional muito importante. O teatro, a música faz parte da educação. Então por isso que a gente é tão apoiador do teatro educação, da arte educação, porque isso, para além de formação de artista, forma público, né? Então eu fui num espetáculo num teatro de 1.500 lugares numa segunda-feira que estava lotado. Então é surreal a gente pensar nisso aqui no Brasil, né? Quanto de esforço a gente tem que fazer para conseguir público, mas é porque na verdade não está fomentado, não tem esse acesso tão fácil e não tem esse costume disso, não está dentro da cultura nossa ir ao teatro como se vai lá. Então todos os espetáculos que eu fui, todos estavam lotados, tinham poucos, né? Mas assim, com teatros gigantescos. Aí eu acho que é legal falar também. Também isso acontece por conta das políticas públicas de cultura que existem lá, né? Então, muitos dos espetáculos, parte dos ingressos são subsidiados pelas políticas públicas de cultura, e que não necessariamente está ligado diretamente à política. Às vezes tem um conselho de arte, que é ele que coloca o dinheiro nos espaços que fazem mais ações no ano anterior, sabe? Você tem os artistas, eles são registrados, você tem seguro-saúde, sabe? Então tem um movimento social e político também para que isso aconteça, e a importância disso, da política pública, que não fica só em premiações ou editais que a gente batalha para conseguir, entre muitas pessoas, poucas vagas, pouco dinheiro, e etc, etc. Então tudo isso faz que essa máquina funcione, né? Falando máquina no sentido de como se fosse uma máquina mesmo, né? As peças se encaixem e ela funcione, e por isso que tudo dá certo. Mas, para terminar, porque eu já que me alonguei muito, e quem ficou aqui no vídeo, eu queria falar alguns pontos altos para vocês, de coisas para mim que foram muito importantes. Primeiro, a experiência teatral.
Eu falava toda hora, nossa, eles sabem fazer. Porque desde o início, você chega 1 hora antes, as pessoas chegam 1 hora antes, elas comem, elas bebem, elas podem levar bebida dentro do teatro, que eu achei muito surpreendente. Lógico, né, levando o lixo embora, tem todo um rolê educacional, mas aí no intervalo vem sorvete, teve um teatro que eu fui que eu almocei antes, eles ofereciam um almoço que tinha a ver com a peça, inclusive uma ideia que eu achei perfeita, farei no estúdio, porque eu gostei muito dessa ideia. Então vocês se preparem para experiências cênicas gastronômicas no estúdio cênico. Então a pessoa não vai ao teatro só e vai ter uma locomoção que vai demorar muito tempo, ela vai gastar muito dinheiro. Não, é uma experiência plena. Então você aproveita o seu dia, a sua noite, sua tarde, indo ao teatro, né? Encontrando as pessoas, conversando antes, então tinha chazinho sabe? Você podia pedir uma bebidinha, então tinha muitas coisas legais para serem feitas antes, durante e depois do espetáculo. Então tudo era muito complementar. Isso foi uma coisa. Eu queria dar um salve, assim, que era uma coisa que eu conhecia muito. A gente até na pandemia assistiu coisas juntos, quem era aluno do estúdio, mas o National Theatre para mim é o ponto alto dessa viagem em relação ao teatro. É um sonho. Quando você imagina uma coisa que poderia acontecer lá, eu já sabia que tinha esse poder, mas eu não imaginava o quanto. É uma fábrica de teatro, tem 3 teatros no mesmo lugar, tem uma fábrica de adereços, de figurino, de cenário, de iluminação. É um espaço, imagina um grande Sesc, sabe? Um Sesc enorme, assim, de teatro. Então é um lugar de convivência, tem vários restaurantes, tem food truck e as pessoas convivem ali. Então não é só, é lógico que ir ao teatro só para assistir uma peça não é só, mas entendem o que eu estou dizendo? É uma grande experiência, a pessoa fica à vontade de estar ali, ela quer estar ali. E aquele espaço modificou desse lado do rio, né? Normalmente as peças são do outro lado do rio, no West End. Então, ali agora é um lugar de convívio, as pessoas ficam, as pessoas caminham, é muito maravilhoso. Eu recomendo vocês procurarem, quem não conhece o National Theatre, procurem para conhecer como é que funciona esse projeto, que é um projeto também subsidiado por Política Pública de Cultura lá em Londres. Bom, gente, falei demais. Quem ficou até aqui, espero que tenha gostado. Pus umas fotinhos aí no meio para vocês deixar isso registrado. Agora voltei. Já temos um projeto maravilhoso agora no começo de maio, final de maio, desculpa, e vamos ter muitas coisas ainda nesse ano de 2025. Um beijo, espero vocês no estúdio.